Eu acho que tudo que você promover na educação tem que estar relacionado com o universo indígena, tem que estar relacionado com o universo afro-brasileiro. Quem devia preparar os educadores era a universidade, mas a universidade não prepara. O governo não dá incentivos para que as universidades façam esse trabalho de preparação dos educadores, que são os mais importantes nisso. A gente tem uma formação, né, muito ainda centrada na história europeia. As classes dominantes, a cultura dominante, ela impõe, né, os seus padrões, a sua religião. Nesse trabalho que eu fiz no mestrado, é um pouco isso, assim, é importante a gente ter espaço para a história indígena nos currículos. A gente está falando do cumprimento de uma lei e eu justamente fui analisar o conteúdo de história, né, para ver como que as populações indígenas estavam inseridas, mas não só. Minha dissertação ela tem muita tabela, muito gráfico, porque eu fiz análise quantitativa mesmo. Quantos desses conteúdos envolvem história indígena? E a gente vê que nenhum chega a 10%. E o que eu penso é que é isso, assim, em todo período, tudo que a gente for trabalhar, basta a gente querer olhar para essas populações porque elas estão ali. Falar de ditadura militar no Brasil, Comissão Nacional da Verdade coloca aí, né, mais de 8 mil indígenas assassinados pela ditadura. A minha prática do ensino das artes, eu tenho uma metodologia que eu criei, que eu digo ver, sentir, vivenciar e ser. Então, se eu levei raízes para a minha aula, esse aluno ele precisa ver essa raiz, vivenciar ela através das suas percepções corporais, ele precisa ser aquela raiz, ele precisa se reconhecer naquela raiz. E a partir do alimento ele perceber que ele é um ser dessa natureza, juntamente com aquele alimento, que ele está no mundo, que o corpo dele está presentificado ali, e que esse corpo, a partir do que foi proposto para ele vai então reconhecer no universo das relações que eu estou propondo ali, que sejam as indígenas ou as negras que nós trabalhamos, através da arte. O Praiá Pancararu, ele é uma indumentária do encantado que protege os indígenas Pancararu. O encantado sempre está presente em todas as casas. Eles dizem sempre que é Deus no céu e os encantados na terra. Um caminho também de ir mapeando as representações que eles têm das populações indígenas, né? Que todos nós temos representações e desconstruindo essas representações, assim, que muitas vezes são estereotipadas. Nem todo povo indígena usa arco e flecha, assim como nem todo povo mora em mata, o meu povo mora em campos naturais. A Mata Atlântica é diferente da floresta amazônica, que é diferente do cerrado, que é diferente dos pampas, que é diferente dos campos naturais. E aí os objetos que são utilizados, quando você for utilizar em sala de aula, você tem que especificar. Esse aqui é de povo tal, esse aqui é de povo tal. De repente você descobre para que função é aquilo. Ou é uma função espiritual, ou só uma função doméstica, ou qualquer outra função. Então essas minhas aulas, que nasceram com o universo do povo Pancararu, se tornou uma forma, uma ferramenta de combate, sim, às práticas racistas, aos pensamentos preconceituosos e desconhecidos que as pessoas têm sobre as populações indígenas e negras. E fundamental, principalmente também, aprender as práticas coloniais e essas maneiras diferenciadas de trabalhar é com os próprios indígenas. Tem um aqui. O currículo da cidade é um resultado de um trabalho que tenho feito com Daniel Munduruku e outros escritores indígenas, pela necessidade da sociedade brasileira conhecer um pouco mais da importância dos povos indígenas na formação da sociedade brasileira, na preservação desse meio ambiente que vivemos, que todos nós necessitamos. Então veio a partir da dificuldade dos educadores não terem material ou pouco material, e os poucos que existiam normalmente eram feitos por não indígenas. Então não era a nossa fala, não era a nossa cara. Eu acho que é esse aqui, ó, tá aqui, dos povos indígenas. Quando você trabalha na educação de uma criança,
durante a formação é o que vai ficar. Então, se a gente está trabalhando há 25 anos em literatura indígena, nós já temos hoje crianças que já têm outras ideias, que se tornaram aliados. Imagina daqui a 20 anos ter aliados como senadores, deputados federais, o próprio presidente, ser um indígena, imagina. Tem pontos individuais e pontos coletivos, né? Que, enfim, que eu espero que é o que me faz acreditar no meu trabalho, né? Que tantos indivíduos consigam ter uma relação melhor com eles mesmos, né? E de se compreender, que a gente tem essa necessidade, né? De se compreender como sujeito. E que isso se reflita, né, na nossa postura na sociedade, né? De pessoas que são antirracistas, são comprometidas, né, com os valores democráticos. Então, eu acho que o que me emociona até hoje é eu saber a importância do universo indígena para a educação e a gente perceber que não é valorizado. E que ainda assim a minha luta é muito grande. Como você se torna multiplicador daquele processo, quando você vê as crianças e os indígenas que trabalharam com você dentro da escola, da educação, aprendendo contigo como eles estão hoje. E são alunos que me agradecem, professor, se não fosse a sua aula de arte, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. O que a gente quer? Uma humanidade que respeita a humanidade do outro, que respeita o direito à vida do outro. É só isso. Obrigado também, Paula. Obrigado aos moços aqui. Vamos tomar um suco de graviola. Vou fazer um suco de graviola. É isso, foi um bom encontro.